Eu matei o homem que amava, e faria de novo se pudesse voltar no tempo. Não com uma faca ou veneno, mas com as palavras que ele nunca ouviu, com o silêncio que engoliu a nossa família inteira. E se o inferno existe, eu sei que ele começa na cave da nossa casa em Alfama, onde o cheiro de vinho velho se mistura com o fedor da traição. Aquelas escadas rangiam como ossos velhos, e eu desci para encontrar o meu enteado pendurado, os olhos vidrados fixos no nada, como se o diabo o tivesse levado para um julgamento que eu devia ter evitado. Mas quem julga a mãe que enterra os filhos por culpa dos segredos alheios? O sol de Lisboa batia impiedoso na calçada de pedra da rua de São Miguel, em Alfama, quando eu voltei do mercado com os braços carregados de pão fresco e azeite, o tipo que o João adorava untar nas fatias crocantes. O ar estava carregado daquele cheiro salgado do Tejo, misturado com o aroma de sardinhas grelhadas das tascas vizinhas, e por um momento, quase esqueci o peso que carregava nos ombros desde que o meu marido, o António, trouxera o rapaz para casa. O Pedro, o enteado, com os seus 16 anos rebeldes e os olhos que pareciam espelhos partidos, refletindo uma dor que eu nunca conseguira curar. Eu havia avisado o Pedro naquela manhã, antes de sair. Não deixas à cave, miúdo. Aquelas escadas são traiçoeiras, e o vinho lá embaixo não vale uma perna partida. Ele riu, como sempre, com aquela gargalhada rouca que ecoava pelas paredes caiadas da nossa casa de 2 séculos, uma relíquia do tempo em que Alfama era o coração pulsante dos fados e das brigas de faca. Mãe, eu sou homem agora. O pai diz que precisa aprender a mexer nos barris. O pai. O António, com o seu bigode grisalho e as mãos calejadas de anos no Porto, onde descarregava caixas de peixe como se fossem pecados leves. Ele insistia que o Pedro devia tornar-se homem, ignorando que o rapaz já carregava o peso de uma mãe morta num acidente de elétrico, e de um pai que o via mais como um estorvo do que como herdeiro. A porta da casa rangeu ao abrir-se, e o silêncio que me recebeu foi o primeiro soco no estômago. Normalmente, o Pedro estaria na cozinha, a remexer nos tachos, ou o cão, o velho Raul, a ladrar para o gato vadios do bairro. Mas nada. Apenas o tic-tac do relógio de parede, uma herança do avô do António, marcando os segundos como um coração mecânico. Pedro. António. Chamei, largando as compras na mesa de madeira lascada. O eco da minha voz subiu pelas escadas estreitas, mas desceu vazio. Foi então que notei a porta da cave, no canto da cozinha, entreaberta. Eu havia trancado-a na véspera, depois de encontrar garrafas vazias espalhadas, não do vinho bom, mas do licor barato que o António escondia para as noites em que os demónios o visitavam. O meu coração acelerou, um tambor surdo no peito, e eu empurrei a porta. A escuridão engoliu a luz da cozinha como um amante ciumento, e o ar úmido subiu, carregado de mofo e algo mais acre, algo metálico que me fez engolir em seco. Desci os degraus devagar, a mão tateando a parede úmida, sentindo as teias de aranha roçarem os dedos como dedos fantasmas. Cada passo era uma oração silenciosa. Deus, que não seja o que penso. Mas Deus, se existisse em Alfama, estava surdo para as mães como eu, que casavam por necessidade e amavam por teimosia. No fundo da cave, iluminada apenas pelo fraco feixe da lanterna do telemóvel, viu o Pedro pendurado numa corda grosseira, amarrado a um gancho de ferro onde outrora se penduravam presuntos. Os pés dele, descalços e sujos de poeira, balançavam a centímetros do chão de terra batida. Os olhos, abertos e vazios, fixavam o teto abobadado, como se procurassem respostas nas rachas das pedras. O rosto, pálido como cera derretida, tinha uma mancha roxa no pescoço, e os lábios entreabertos pareciam sussurrar um segredo que eu nunca ouviria. Caí de joelhos, o grito preso na garganta, e o mundo, Lisboa, o Tejo, o fado que ecoava ao longe, desabou num vazio negro. Não sei quanto tempo fiquei ali, o corpo dele girando devagar como um pêndulo macabro, o cheiro de urina e morte misturando-se ao vinho azedo nos barris ao lado. As lágrimas vieram depois, quentes e furiosas, lavando o pó dos meus dedos enquanto eu tentava soltá-lo, as unhas cravando na corda até sangrarem. Porquê, miúdo? Porquê agora? Murmurei, embalando o corpo inerte contra o peito, sentindo o frio da morte infiltrar-se na minha pele como o vento de inverno do rio. Quando o António chegou, horas depois, o sol já se punha em tons de sangue sobre os telhados de Alfama. Ele parou na porta da cave, o chapéu de palha ainda na cabeça, e o seu rosto, aquele rosto que eu beijara em noites de solidão, contorceu-se numa máscara de horror. Maria. O que é isto? A voz dele era um sussurro rouco,
e ele desceu as escadas aos tropeções, caindo ao meu lado. Mas eu vi, naquele instante, o flicker nos olhos dele. Não era só choque. Era algo mais profundo, algo que se escondia atrás da barba por fazer, culpa. Ele abraçou-me, murmurando desculpas ao ouvido, jurando que me amava, que o Pedro era como um filho para nós. Mas as palavras dele soavam ocas, como as badaladas distantes da Sé de Lisboa. Eu enterrei o rosto no ombro dele, inalando o cheiro de peixe e suor, e jurei em silêncio, descobriria o que levara o meu enteado àquele gancho. Porque o Pedro não era de suicídios. Ele era de brigas de rua, de sonhos de fugir para o Algarve e tornar-se pescador, não de cordas na cave. Alguém o havia empurrado para aquele abismo. E eu encontraria quem? Os dias seguintes foram um borrão de formalidades. A polícia veio, 2 agentes de rostos cansados, cheirando a café requentado e tabaco. Inspecionaram a cave com lanternas, murmurando sobre acidente trágico e rapaz problemático. O relatório falava de depressão, de notas baixas na escola, de um bilhete rasgado encontrado no bolso dele, não aguento mais, que eu nunca vira antes. O António chorou no funeral, na capela pequena da igreja de São Miguel, onde o padre entoou orações em latim que pareciam zombar da nossa dor. Os vizinhos trouxeram ensopado de bacalhau e compaixão fingida, sussurrando sobre o estigma da família remendada. Mas eu não chorava mais. A dor havia cristalizado num algo afiado, uma lâmina no peito que me impulsionava a vasculhar. Naquela noite, após o enterro, enquanto o António dormia com garrafas vazias ao lado da cama, eu revirei os bolsos das roupas do Pedro. Encontrei um telemóvel velho, rachado, escondido numa gaveta da cômoda dele. As mensagens eram poucas, mas incendiárias, conversas com um número desconhecido, encontra-me na cave amanhã. Trago o que pediste. E uma foto que me gelou o sangue, o António, o meu marido, com uma rapariga que não era eu, os dois rindo num bar de Alfama, as mãos dele possessivas na cintura dela. O ciúme veio como uma maré alta, engolindo a tristeza. O Pedro sabia. O meu enteado, que me chamava mãe, nas noites em que o pai bebia demais, havia descido à cave não por vinho, mas por vingança. Por um segredo que o António enterrara mais fundo que os ossos do rapaz. E agora, eu desenterraria tudo. Por ele. Por mim. Pela família que nunca fomos. A lua cheia iluminava os becos de Alfama quando eu saí de casa, o coração batendo como o tambor de um rancho folclórico. O número no telemóvel do Pedro levava a uma rapariga chamada Inês, uma prima distante do António, que trabalhava como empregada no Café Nicola, no Chiado. Eu a conhecia de vista, cabelos pretos como azeite, olhos que prometiam fado e perigo. Marquei o número, e a voz dela, suave como seda rasgada, atendeu. Quem é? Alguém que sabe o que fizeste ao Pedro, respondi, a voz baixa e venenosa. Encontra-me na Sé, agora. Ou conto tudo à polícia. O silêncio do outro lado foi o meu primeiro triunfo. Ela viria. E com ela, as primeiras peças do puzzle que me levaria à verdade, e à ruína do homem que eu jurara amar. A Sé de Lisboa erguia-se como uma sentinela gótica sob o luar, as suas torres perfurando o céu estrelado como acusações silenciosas. O ar da noite trazia o perfume das laranjeiras do Rocio, misturado com o fumo distante de churrascos improvisados nos bairros altos. Eu esperava encostada a uma coluna, o casaco apertado contra o peito, sentindo o frio do mármore infiltrar-se nos ossos. Cada minuto que passava era uma eternidade, e na minha mente, revivia a cave, o balanço lento do corpo do Pedro, o rangido da corda como um lamento de violão desafinado. Inês apareceu aos tropeções pelo largo da Sé, os saltos altos clicando na calçada irregular. Ela era mais jovem do que eu recordava, 20 e poucos, com a pele oliva e os lábios pintados de vermelho sangue. Os olhos dela, dilatados pelo medo ou pela culpa, varreram a praça até me fixarem. Tu és a Maria, a mulher do tio António, disse ela, parando a distância segura, a voz trêmula como folhas ao vento. O que queres? Pedro. Eu sinto muito. Sentes muito. Eu avancei um passo, a fúria subindo como baile. Ele desceu à cave por tua causa. Por causa das mentiras que tu e o teu tio teciam nas costas minhas. As palavras saíam afiadas, cortando o ar noturno. Ela recuou, batendo contra a parede da catedral, e eu vi as lágrimas brilharem nos olhos dela, lágrimas de crocodilo, pensei,
do tipo que as mulheres de Alfama derramam para comprar vinho barato. Não foi assim? Sussurrou ela, olhando em redor como se o fantasma do Pedro pudesse surgir das sombras. O António. Ele prometeu-me tudo. Dinheiro para fugir para o Porto, uma vida longe desta merda de bairro. O Pedro descobriu as mensagens, confrontou-me. Eu disse-lhe para se calar, que era segredo. Ele ameaçou contar-te. Eu não pensei que ele se enforcaria. Completei, a voz um rosnado baixo. Agarrei-lhe o braço, sentindo os músculos tensos sob a manga fina do vestido. Conta-me tudo, Inês. Cada palavra, cada toque. Ou juro por Nossa Senhora da Sé que arranho essa cara até não restar nada para espelhar a tua vergonha. Ela soluçou então, o corpo amolecendo contra a pedra fria, e as palavras jorraram como o Tejo em cheia. Tudo começara há meses, confessou ela, numa noite de São João, quando o fogo das fogueiras iluminava a Alfama em tons de laranja e ouro. O António, bêbado de aguardente, encontrara-a sozinha na tasca da esquina, viúva recente de um pescador afogado no mar. Ele disse que me via como filha, mas os olhos dele eram de lobo. As noites seguintes foram encontros furtivos, no quarto traseiro do café, nas sombras do mirador da Senhora do Monte, onde Lisboa se estendia como um tapete de luzes. O Pedro flagrou-os uma vez, espiando pela janela do quarto, e desde então, o ódio fermentara nele como vinho azedo. Ele marcou o encontro na cave, continuou Inês, limpando o nariz na manga. Disse que tinha provas, fotos no telemóvel. Queria dinheiro para calar a boca. Eu fui, mas o António soube e chegou primeiro. Gritaram, o Pedro empurrou-o, e acorda. Foi um acidente, Maria. O gancho partiu-se quando caíram, e o Pedro. Ele caiu mal. O António entrou em pânico, pendurou para parecer suicídio. Melhor assim, disse ele. Ninguém suspeita de um rapaz perturbado. O mundo rodou à minha volta, a se tornando-se um vórtice de pedra e sombras. O meu marido, o homem que dividia a cama comigo, que me beijava a testa nas manhãs de ressaca, havia estrangulado o próprio filho na cave da nossa casa. Não com as mãos, talvez, mas com o peso da sua cobardia. E eu, cega pela rotina de lavar roupa e cozinhar arroz de marisco, havia deixado acontecer. Onde estão as fotos? Perguntei, a voz um fio de aço. Inês hesitou, depois entregou o telemóvel dela, desbloqueado com um toque trêmulo. Lá estavam, o António, nu e suado, os lençóis amarrotados, o Pedro, o rosto contorcido de raiva, filmando em segredo. Guardei o aparelho no bolso, sentindo o plástico quente contra a pele. Vai-te embora, Inês. Para o Porto, para o inferno, onde quiseres. Mas se respirares uma palavra disto, eu encontro-te. Ela assentiu, fugindo pela praça como um gato escaldado, deixando-me sozinha com o peso da verdade. Voltei para casa a pé, os becos de Alfama engolindo os meus passos, o fado de uma janela próxima lamentando baixinho. Aí, amor, que dor tu me dás. O António dormia quando entrei, o peito subindo e descendo em roncos ritmados. Sentei-me na beira da cama, observando a luz fraca da rua que filtrava pelas cortinas de renda. Quantas vezes havia perdoado as noites tardias, os cheiros estranhos na roupa. Quantas vezes havia dito a mim mesma que o amor era isso, uma cave escura cheia de barris podres. Agora, via-o como era, um traidor, um assassino de sangue frio, que sacrificara o filho para salvar a sua luxúria barata. Na manhã seguinte, fingi normalidade. Fiz café forte, como ele gostava, e servi-o com um sorriso que doía nos músculos. Dormiste bem? Perguntei, observando os olhos inchados dele, como um anjo, murmurou ele, beijando-me a mão. Anjo. A palavra queimou, e eu planeei o primeiro golpe, sorrisos envenenados, perguntas inocentes que o fariam suar. O Pedro mencionou uma rapariga, Inês. Conheces? Ele engasgou no gole, tossindo, e negou com veemência. Mas eu vi o tremor nas mãos, o desvio no olhar. O jogo começara. Os dias tornaram-se uma dança perigosa. De dia, eu era a viúva de luto, visitando a sepultura do Pedro no cemitério dos prazeres, onde as lápides antigas sussurravam histórias de amores perdidos. Colocava flores silvestres, margaridas que ele colhia no jardim, e falava com o vento, aguenta, miúdo. A justiça vem devagar, mas vem com dentes.
De noite, interrogava-o Antônio com subtileza, deixando cair nomes, datas, como migalhas para um rato faminto. Ele mordia a isca, defendendo-se com mentiras que se desfaziam como fumaça. Uma semana após o encontro com Inês, recebi uma carta anônima no correio, um envelope pardo, sem selo, empurrado por debaixo da porta. Dentro, uma fotografia antiga, o Antônio, jovem, com uma mulher que não era a mãe do Pedro, e uma nota rabiscada: ele matou antes. Pergunta pelo Miguel. O coração parou. Miguel. O irmão do Antônio, desaparecido há 20 anos, supostamente afogado no Tejo durante uma pescaria noturna. O rumor no bairro era de acidente, mas agora. Eu confrontei o marido naquela noite, a foto na mão como uma granada. Quem é esta mulher? E o Miguel, o que realmente aconteceu? Ele empalideceu, o copo de vinho tremendo na mesa da cozinha. Velharias, Maria. O Miguel era dado ao jogo, deve ter fugido. Mas os olhos dele traíam, pavor puro. Naquela noite, enquanto ele saía para o Porto, seguiu pelas ruas labirínticas de Alfama, o coração martelando. Ele parou num tasco escondido, o fado esquecido, onde homens de chapéu coco bebiam em mesas oleosas. E lá estava ela, não Inês, mas a mulher da foto, mais velha agora, os cabelos grisalhos presos num coque severo. Eles abraçaram-se, e eu, escondida na sombra de uma arcada, ouvi fragmentos: o rapaz pagou pelo erro do pai. Como Miguel. A traição duplicava-se, triplicava-se, ramificando-se como as raízes de uma oliveira centenária. O Antônio não era só adúltero e assassino, era um serial de segredos, um homem que enterrava os seus pecados na cave da alma. Voltei para casa antes dele, o veneno da raiva correndo nas veias, e jurei, ele confessaria. Ou morreria tentando esconder. O verão em Lisboa é um forno impiedoso, o asfalto derretendo sob os pés como cera de vela, e o ar denso de umidade que faz o suor colar a roupa à pele. Eu sentia-me assim, cozida por dentro, a fúria borbulhando como o caldo de um panelão esquecido no fogo. Após seguir o Antônio ao tasco, instalei-me numa rotina de vigilância, saía cedo para o mercado de Campo de Ourique, mas em vez de legumes, comprava tempo para espiar. O bairro, com os seus varandins de ferro forjado e as roupas estendidas como bandeiras de rendição, tornara-se o meu palco de guerra silenciosa. A mulher da foto chamava-se Rosa, descobri, vasculhando registros antigos na Biblioteca Municipal do Chiado. Viúva do Miguel, irmão do Antônio, ela vivia num apartamento modesto no bairro Alto, cercada de discos de fado e garrafas de gin. Marquei um chá com ela, fingindo curiosidade pela família, e ela recebeu-me com olhos cansados, servindo chá de limão em chávenas rachadas. O Miguel era um sonhador, disse ela, a voz rouca de cigarros. Gostava de cartas, de apostas no casino de Estoril. O Antônio odiava isso, dizia que arruinava a família. Mas entre as linhas, a verdade sangrava. O Miguel descobrira o affaire do irmão com Rosa, antes mesmo do casamento dela com ele. Uma noite de tempestade, no Tejo agitado, o barco deles virara. Acidente, murmurou ela, mas os olhos desviaram para a janela, onde Lisboa piscava como uma amante falsa. O Antônio remou de volta sozinho. O corpo do Miguel nunca apareceu. Eu apertei a chávena, sentindo o calor queimar os dedos. E tu? Ficaste com ele depois. Ela corou, um rubor tardio. O amor não pergunta licenças, Maria. Mas o ódio. O ódio guarda contas. Saí dali com o peito apertado, o puzzle ganhando forma, o Antônio, um predador em pele de cordeiro, devorando as mulheres da família e afogando os obstáculos no rio ou na cave. O Pedro era só o último elo, uma criança tola que pensara poder desafiar o monstro. Naquela tarde, confrontei o marido no quarto, a porta fechada para que os vizinhos não ouvissem o furacão. Rosa ligou. Contou-me do Miguel. Quantos mais, Antônio? Quantos corpos no Tejo por causa das tuas virilhas? Ele levantou-se da cama como um urso ferido, o rosto vermelho de vinho e raiva. Maldita fofoqueira! Ela mente, Maria. O Miguel era fraco, suicidou-se no rio por dívidas. Mas as mãos dele tremiam ao abotoar a camisa, e eu vi o suor perlar a testa. Avancei, cravando as unhas no braço dele. O Pedro não era fraco. Ele viu-te com a Inês, e tu mataste-o para calar a boca. Como vais matar-me a mim?
As palavras saíram como veneno, e pela primeira vez, vi o medo genuíno nos olhos dele, não o pavor do culpado, mas o terror do homem que via o seu império ruir. Ele negou, gritou, jurou pelo sangue de Cristo, mas eu já não ouvia. Saí batendo a porta, descendo para a cave pela primeira vez desde aquela noite. O gancho estava consertado, a corda removida, mas o ar ainda cheirava à morte. Sentei-me num barril, as lágrimas finalmente rompendo as barragens, e chorei pelo Pedro, pelo Miguel, por todas as mulheres que o Antônio havia enredado na sua teia. Perdão, miúdo, sussurrei para as sombras. Eu devia ter visto antes. Mas o perdão era luxo para santos, eu era de Alfama, carne e osso, e o meu santo era a vingança. Decidi então envolver os aliados improváveis. Liguei para o padre da igreja local, o padre Manuel, um homem de 60 anos com mãos que curavam almas e olhos que viam através das mentiras. Ele viera ao funeral, murmurando sobre o peso dos segredos familiares. Encontrei-me com ele no confessionário, o cheiro de incenso e madeira velha envolvendo-nos como um sudário. Padre, o meu marido é um assassino, confessei, a voz ecoando nas grades de madeira. Ele ouviu em silêncio, os dedos entrelaçados no rosário, e quando terminei, disse apenas: a justiça de Deus é lenta, mas a dos homens pode ser cega. Tens provas? Mostrei-lhe o telemóvel do Pedro, as fotos, a carta anónima. Ele abençoou-me, prometendo rezar, mas também: vou falar com o comissário. Discretamente. Saí da sé com uma centelha de esperança, mas o medo roía, e se o Antônio descobrisse? Ele era do Porto, conhecia homens brutos, capazes de silenciar viúvas com um soco ou pior. Naquela noite, o clímax veio inesperado. O Antônio voltou tarde, cheirando a perfume barato e uísque. Encontrou-me na cozinha, a faca na mão, cortando cebolas para um ensopado que nunca comeríamos. O que estás a tramar, Maria? Rosnou ele, os olhos engestados. Ouvi boatos. A Rosa anda a falar demais. Eu ri, um riso amargo que ecoou como fado. Boatos. Como o do Pedro. Ou do teu irmão, que nadou para longe. Ele avançou, a mão erguendo-se para bater, mas eu cravei a faca na tábua, o som como um tiro. Não me toques, avisei, a voz firme como o Tejo em maré baixa. Ou conto tudo ao bairro, à polícia, ao mundo. O teu legado de merda acaba aqui. Ele parou, o braço caindo, e pela primeira vez, viu o homem quebrar, lágrimas escorrendo pela barba, o corpo encolhendo contra a parede. Eu amava-os, Maria. Ao Miguel, ao Pedro. Mas o medo. O medo faz monstros de nós. Confessou então, num jorro, o barco sabotado com uma corda cortada, o Pedro empurrado na luta, a corda improvisada para encobrir. Perdão. Por amor de Deus. Mas o perdão não era meu para dar. Chamei a polícia naquela madrugada, os agentes invadindo a casa como fantasmas azuis. O Antônio foi algemado, murmurando o meu nome como uma maldição, os olhos suplicantes fixos nos meus. Traíste-me, Maria. Não, respondi, vendo-o ser levado para o carro patrulha sob as luzes piscantes. Tu traíste-nos a todos. O bairro acordou com o barulho, portas abrindo-se como olhos curiosos, e eu fiquei na soleira, o coração um campo de batalha. Mas a vitória era vazia. O Pedro estava morto, o Miguel perdido no rio, e eu, sozinha numa casa que cheirava a fantasmas. O julgamento viria meses depois, no Tribunal de Lisboa, onde advogados em fatos cinzentos dissecariam a alma do meu ex-marido. Eu testemunhei, a voz firme, as fotos projetadas na parede como feridas abertas. O Antônio chorou no banco dos réus, apelando para a misericórdia, mas o juiz, um homem de Alfama como eu, viu a verdade, prisão perpétua, sem condicional. Saí do tribunal sob um céu de chumbo, o Tejo cinzento refletindo a minha alma. A vingança fora servida, fria como vinho da cave, mas o gosto era amargo. E agora? Alfama continuava, com os seus fados e amores, mas eu era uma sombra, caçando novos demónios nos becos. Outono em Lisboa traz as primeiras chuvas, finas como véus de noiva, que lavam as ruas mas não as máculas da alma. Eu vendi a casa em Alfama, demasiado pesada de memórias, com a cave agora selada como uma sepultura, e mudei-me para um apartamento pequeno no bairro alto, onde o eco dos acordeões noturnos me embalava em insónias.
O dinheiro do venda pagou um advogado para garantir que o António apodrecesse na cadeia de Caxias, mas a liberdade que ganhei era ilusória, a culpa rastejava, um verme no peito, sussurrando que eu falhara ao Pedro. Comecei a trabalhar como costureira no ateliê da Dona Elvira, uma viúva de mãos ágeis que cosia vestidos de flamenco para as festas de fado. As agulhas perfuravam o tecido como perguntas sem resposta, e nas pausas, contava-lhe pedaços da história, não tudo, só o suficiente para aliviar o peso. Os homens são como vinho, disse ela uma tarde, enquanto enfiávamos linhas em botões de madrepérola. Alguns envelhecem bem, outros azedam e matam. Ela sabia da prisão do António, o bairro era um tambor de boatos, e o meu nome agora era sinônimo de a viúva vingadora. Mas a vingança não parava na cela do marido. Inês reapareceu, meses após o julgamento, numa carta tremida: voltei ao Porto, mas o passado segue-me. O António tinha um sócio no Porto, o Rui, que sabia dos segredos. Ele ameaça-me. O Rui, um brutamontes de braços tatuados com âncoras, que descarregava contentores no cais de Alcântara. Eu investiguei, visitando o Porto num dia de vento forte, o cheiro de peixe podre e gasóleo queimado enchendo os pulmões. Encontrei-o no armazém, bebendo cerveja com outros estivadores, o riso gutural e quando nas pilhas de caixas. Tu és a Maria, disse ele, limpando a boca com as costas da mão calejada. A que mandou o chefe para o buraco. Não neguei, em vez disso, ofereci uma cerveja, sentando-me na caixa ao lado. O Rui sabe das sujeiras do António. E agora quer calar a Inês. Ele riu, mas havia nervo no som. Ela fala demais. Como um miúdo. Confirmei então, o Rui estivera na cave naquela noite fatal, vigiando enquanto o António arrumava o Pedro. Ajuda, murmurou ele, os olhos baixos. O António prometeu partilhas, mas agora soa no fogo. Formamos uma aliança frágil, dois peões num xadrez de traições. Ele deu-me documentos, recibos falsos, transferências de dinheiro para a Inês, até um diário do António, escondido num cofre do Porto. As páginas revelavam tudo: o affaire com Rosa começara na adolescência, o Miguel confrontado e acidentalmente afogado, anos depois, o Pedro como repetição, uma roda de pecados. Eu sou o diabo que mereço, escrevera o António numa entrada borrada. Li à luz de uma lâmpada fraca no apartamento, as palavras queimando como ácido. Mas o Rui queria mais que confissão, queria proteção. Ajuda-me a assumir o rastro, implorou ele, e eu, tola, concordei, gravei as confissões dele num gravador emprestado do ateliê, escondendo-o no bolso enquanto ele falava. Eu vi o gancho ceder. O miúdo gritou, mas o António. Ele apertou. As palavras dele selariam o destino, mas também o meu. Naquela noite, após a gravação, o Rui desapareceu. O Porto acordou com o rumor de um acidente, um contentor caído, um corpo esmagado. Acidente. Ou António, da prisão, havia estendido as garras. O pânico veio como uma vaga, engolindo-me. Fui à prisão de Caxias, uma fortaleza cinzenta à beira do Tejo, onde o vento uivava como almas penadas. Visitei o António através do vidro grosso, o telefone pegajoso na mão. Ele parecia envelhecido, os olhos fundos como poços. O Rui morreu, disse eu, observando a reação. Um sorriso torto curvou os lábios dele. Acidentes acontecem, Maria. Como no rio. A ameaça era clara: cala-te, ou és a próxima. Saí dali tremendo, mas com fogo novo nas veias. Entreguei a gravação ao padre Manuel, que a passou ao procurador. O inquérito reabriu, ligando o Rui ao caso do Pedro, e o António enfrentou novas acusações: conspiração, extorsão. No tribunal, ele gritou o meu nome como um demónio exorcizado. Ela mente. A minha mulher é a serpente. Mas as provas falavam mais alto, e o juiz acrescentou décadas à sentença. A vitória era pírrica, o bairro agora sussurrava sobre mim como louca, a viúva que caça fantasmas. Dona Elvira ofereceu-me um quarto no ateliê, e lá, entre retalhos de tecido, comecei a curar. Costurei um vestido para mim, vermelho como o vinho da cave, forte como o fado que cantava sozinha à noite. Mas a cicatriz no coração pulsava, lembrando que a vingança era uma amante ciumenta, dava prazer, mas cobrava a alma. Uma carta chegou então, de Rosa: o passado não morre. Há mais. O pai do António, o velho Joaquim, enterrou um segredo maior.
o avô, um viúvo rabugento que morrera de um ataque cardíaco anos antes, deixando a casa em Alfama como herança. Eu voltei lá, pela primeira vez desde a venda, o novo dono permitindo-me revistar o sótão empoeirado. Entre caixas de jornais amarelados, encontrei um baú trancado, a chave escondida num crucifixo falso. Dentro, cartas, o Joaquim, cúmplice no afogamento do Miguel. Não, pior. Ele encobrira o primeiro crime do filho, um roubo no Porto que levara à morte de um rival. A família era uma cadeia de veneno, passado e presente entrelaçados como era venenosa. Queimei as cartas no Tejo, vendo as cinzas dançarem no vento, mas o conhecimento corroía, eu casara com um legado de morte. O inverno de Lisboa é cruel, com chuvas que transformam os becos em rios de lama e um frio que penetra os ossos como remorsos. Eu caminhava pelo rocio, o casaco poído batendo contra as pernas, sentindo o peso das revelações do baú como chumbo nos pés. O passado do Joaquim não mudava nada, o António ainda apodrecia em Caxias, mas abria feridas novas. Quantas gerações de silêncios haviam pavimentado o caminho para o suicídio do Pedro? Eu, a forasteira de Cascais que viera para Alfama por um casamento prático, era agora a guardiã de um túmulo familiar. Decidi confrontar Rosa pessoalmente, marcando encontro no mirador de Santa Catarina, onde o Tejo se estendia como uma serpente prateada sob o céu nublado. Ela chegou de táxi, embrulhada num jal de lã, o rosto marcado por rugas que o tempo cavara como valas. As cartas, disse eu, sem preâmbulos, sentando-me num banco úmido. O teu sogro era tão culpado quanto o filho. Ela acendeu um cigarro, o fumo subindo em espirais cinzentas. O Joaquim era um homem de honra torcida. Matou pelo bem da família, como o António. E eu? Eu casei com o diabo por medo de ficar sozinha. A conversa fluiu como vinho derramado. Rosa confessou amar o Miguel de verdade, mas ficar com o António por conveniência, criando uma filha legítima que agora vivia em Coimbra, alheia ao sangue sujo. A Ana, murmurou ela. Tem 20 anos, estuda arte. Se souber. O medo dela era palpável, um espelho do meu próprio pavor de herdar mais ruína. Deixa-a em paz, aconselhei, mas no fundo, invejava a inocência dela, uma vida sem cavos ou rios assassinos. Voltei ao ateliê, as mãos trêmulas costurando um chal para uma cliente de moraria. Dona Elvira notou, parando a máquina de costura com um suspiro. Chega de fantasmas, Maria. Vive. Ela tinha razão, a vingança consumira-me como fogo de São João, deixando cinzas. Comecei então a terapia, sessões discretas com uma psicóloga no Chiado, uma mulher de óculos redondos que escutava sem julgar. O luto não é linear, disse ela na primeira sessão, enquanto eu descrevia a cave. É um fado que se canta em loopes. Ali, desentrelaçava os nós, o amor pelo Pedro, não sangue mas escolha, o ódio pelo António, não só raiva mas autopunição por não ver. Mas o passado teimava. Uma noite, no bairro Alto, ouvi fado ao vivo no A Tasca do Chico, Amália Rodrigues num disco riscado, a voz rouca lamentando amores perdidos. Bebi demasiado vinho verde, e no balanço etílico, liguei para a prisão. Quero vê-lo, disse ao guarda. No dia seguinte, Caxias, o António, mais magro, os olhos como poças vazias. Por que agora? Perguntou ele pelo telefone, a voz um sussurro. Para acabar, respondi. Diz-me porquê o Pedro. Porquê eu? Ele hesitou, depois as palavras vieram, infância abusada pelo pai, o Joaquim batendo com correias por fracos, o roubo no Porto como rebelião, o Miguel como bode expiatório. Eu via-te como salvação, Maria. Mas o veneno estava no sangue. Lágrimas dele molharam o vidro, e pela primeira vez, compaixão misturou-se ao ódio. Perdão não apaga corpos, disse eu. Mas talvez liberte. Saí dali mais leve, o Tejo brilhando ao sol fraco. A cura veio em camadas. Adotei um cão vadios de Alfama, um rafeiro magro que chamei Pedro, e passeava-o pelo Jardim da Estrela, onde crianças riam e o mundo parecia normal. Escrevi cartas para o enteado, não enviadas, mas libertadoras, desculpa não te proteger. Amo-te como filho. Dona Elvira convidou-me para um rancho de fado, e cantei pela primeira vez, a voz tremendo num estranha forma de vida, as notas rasgando a alma exposta. Mas o destino, caprichoso como o clima lisboeta, trouxe um último teste. Inês reapareceu, grávida, batendo à porta do ateliê numa manhã chuvosa.
É do Antônio, confessou, o ventre arredondado sob o casaco molhado. Ele soube na prisão. Quer a criança. O pavor dela era o meu eco, mais um elo na cadeia. Eu obriguei-a, costurando roupas de bebê enquanto planeava. Não, disse eu. A criança é tua. Vamos criá-la longe disto. Contactei Rosa, juntas, arranjamos um plano, Inês para Coimbra, com a Ana, uma família improvisada de mulheres feridas. O Antônio, ao saber pela guarda, enlouqueceu na cela, batendo na porta até sangrar as mãos. A minha herdeira. Gritou, mas era tarde. A criança nasceu numa clínica discreta, uma menina de olhos castanhos como o Tejo, e eu segurei-a primeiro, sentindo o milagre da vida sobrepor-se à morte. Primavera irrompeu em Lisboa como um fado alegre, a jacarandás roxos pintando as ruas do Chiado e o ar perfumado de flor de laranjeira. Eu viajava agora para Coimbra mensalmente, o comboio sacolejando pelas vinhas do Dão, levando presentes para a pequena Sofia, bonecas de pano costuradas no ateliê, livros de contos onde heróis venciam dragões. Inês florescia na maternidade, Rosa encontrara paz na neta improvável, e a Ana, a filha secreta, abraçara a meia-irmã com curiosidade artística, pintando retratos que capturavam a resiliência feminina. O Antônio, por fim, quebrou. Uma carta chegou ao ateliê, escrita numa letra trêmula: "Mata-me, Maria. O inferno é viver com o que fiz." Não respondi, em vez disso, visitei uma última vez em Caxias, o verão já aquecendo o ar salgado do Tejo. Ele estava irreconhecível, barba por fazer, olhos vazios como a cave vazia. "Acabou", disse eu pelo telefone. "A Sofia vive livre. Tu morres no teu veneno." Ele assentiu, uma lágrima solitária traçando o rosto. Semanas depois, o guarda chamou: "Suicídio na cela, lençóis amarrados ao gradeamento." Ironia cruel, o monstro enforcado pelo próprio método. O funeral foi discreto, só eu e o padre na capela da prisão, o caixão simples sob luzes fluorescentes. Enterrei no cemitério familiar, ao lado do Pedro, murmurando: "Descanse no teu abismo." Voltei a Lisboa de autocarro, o sol poente tingindo o Tejo de ouro, e pela primeira vez, sorri de verdade, não por vingança, mas por renascimento. Anos passaram como páginas de um livro antigo. O ateliê prosperou, Dona Elvira reformou-se, passando-me as rédeas, e eu ensinei raparigas de Alfama a cozer não só tecidos, mas almas rasgadas. O Pedro, o cão, cresceu gordo e leal, e nas noites de lua cheia, passeava-o pela Sé, onde tudo começara. A cave da velha casa. Demolida pelo novo dono, transformada num jardim de eras e rosas, renascimento da terra. Escrevi a história num caderno, não para publicar, mas para exorcizar, uma saga de drama e trevas, onde a psicologia humana se desnuda como uma cebola, camadas de dor revelando o núcleo nu. A vingança fora o meu fado inicial, mas o perdão, lento, teimoso, tornara-se a melodia final. Em Alfama, onde o Tejo canta eternamente, eu era agora a narradora, sendo linhas de uma vida refeita. E se o leitor pergunta, valer a pena? Sim, porque na cave da alma, encontrei não só monstros, mas luz, a luz de uma mãe que, mesmo quebrada, reconstrói. Lisboa continua, com os seus segredos e amores, e eu, Maria, danço ao ritmo dela, livre.